essa, né, dar um oi ali, esse oi de longe, né, até não pudermos estar juntos, né? Então, tá certo. Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E pedindo que o Espírito Santo nos ilumine, nos guie, né, nesse caminhar de estudo da Bíblia. Então, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu queria bem dividir com vocês uma pequena oração que ela pode ser usada antes de ler a Bíblia. Depois eu vou colocar no grupo essas imagens que nós formos utilizando hoje, eu vou colocar todas no grupo. Então, uma oraçãozinha, eu daqui, vocês daí, nós podemos fazer lá juntos, né? Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecido, te ame e te faça amado, te sirva e te faça servido, te louve e te faça louvado por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Então, tá certo. Eu vi que tem algumas pessoas que foram incluídas no grupo durante a semana, mas nós já temos 2 conteúdos gravados, né? Então, já tem conteúdo ali disponível. Caso alguém não assistiu, pode acompanhar depois. Então, hoje, vamos dando início aí a essa preparação. Nós estamos ali, na verdade, preparando todo o terreno, né, os alicerces, a base, para que tenhamos uma estrutura sólida para o conteúdo ficar mais forte, né, no decorrer dos encontros. Aqui, deu certo. Então, aqui nós temos uma tabelinha com todos os livros da Bíblia. Eu consigo aumentar um pouquinho aqui, né, para acompanhar essa partezinha. Então, o amarelinho, nós temos o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, todos a abreviatura dos livros, a ordem deles, com que eles estão na Bíblia, né, os 5 primeiros livros, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, o nome e a quantidade de capítulos que cada livro desses tem, né? Então, nós começamos ali com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, em amarelinho. Depois, nós temos os livros históricos, né? Esse laranjinha, Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, Crônicas também são 2 livros, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther e primeiro e segundo Macabeus. Depois temos uma outra divisão, uma outra separação. E isso seguindo toda a ordem ali dos livros que constam na Bíblia. Nós temos depois os livros sapienciais ou poéticos. Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. São chamados de sapienciais porque justamente tem uma mensagem de reflexão, né, que nos faz ali refletir sobre determinados temas, nos aconselha sobre situações diversas da vida, o que é fantástico. Depois os livros proféticos. E os proféticos, eles são bem interessantes, que são divididos em 2 conjuntos. Profetas maiores, que está aqui num lilás, embora Lamentações seja um livro bem pequenininho, só 5 capítulos, e Baruque tem só 6, inicialmente ele compunha uma única obra junto com Jeremias. Por isso que ele está ali junto com os profetas maiores. Por que profetas maiores?
porque tem mais conteúdo escrito. Não quer dizer que eles sejam mais importantes que os outros. Eles apenas têm mais conteúdo escrito. Veja só Isaías, 66 capítulos, Jeremias 52, Ezequiel 48, Daniel 14, e depois ali embaixo, os profetas menores com a quantidade menor de capítulos. Por isso que são designados. Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Malaquias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Será que para alguns de vocês esses nomes estão sendo ouvidos pela primeira vez? Né? Não sei. Talvez seja novidade para alguns. Essa seria a grande divisão da Bíblia, que é o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento. E depois, no Novo Testamento, nós também temos ali uma divisão. O Novo Testamento se divide nos Evangelhos, que são 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, e as cartas pastorais. As de Paulo, que foram escritas por ele ou por alguns dos seus discípulos, que representam ali todo o corpo, a ideia, né? Nós chamamos de corpo paulino, todo aquilo que ele representava, os ensinamentos que ele gostaria de passar para a comunidade. Um destaque para a carta aos Hebreus. Vejam só que ela não está junto com as cartas de Paulo. Ela está ali com as epístolas católicas. Epístolas sinônimo de carta, né? Porque ela tem todo um conteúdo tão diferente, tão próprio dela, que há algum tempo já os estudiosos já falaram, olha, com certeza a carta aos Hebreus, embora antigamente se atribuía a autoria a Paulo, né? Hoje nós não sabemos quem é o autor, mas afirmam que não foi Paulo. Isso não tem problema nenhum. Questionar o autor sagrado não tem... perdão. Questionar o autor humano não tem problema nenhum, né? O instrumento. Quando nós já sabemos que o autor sagrado é Deus, que inspirou cada um deles. E, por fim, o Apocalipse, né? Que está divididinho ali, tudo separadinho, porque tem um gênero literário próprio, tá certo? Então, aqui é um percurso, uma tabelinha sobre a Bíblia, e depois vou compartilhar com vocês também essa tabelinha. Eu tenho mais uma imagem aqui. Essa imagem é bem bacana, porque ela nos traz assim, curiosidades sobre a Bíblia. No meu ainda está carregando, então eu imagino que o de vocês também deva estar, né? Ou já aparece a imagem para vocês? Não, ainda não. Não, né? Eu estou com o celular aqui do meu lado, que ele está me ajudando na questão das imagens. Para mim ainda está escuro. Para vocês também? Tenta sair, parar o compartilhamento e começar de novo, que daí eu acho que vai dar certo. Boa dica. Eu até estou usando internet separada aqui em cada instrumento para evitar essas coisas. Mas vamos de novo lá. Então, aqui... agora sim, ó. Pronto. Essa imagem eu acho muito bonita, muito bacana, porque ela dá uma apanhada meio geral sobre a Bíblia, né? Com os seus 76 livros. Já falei tantas vezes que a Bíblia tem 76, 46 e 27. Quem assistiu aos 2 primeiros encontros nunca mais vai esquecer, né? Então, de fato, temos essa quantidade de livros na Bíblia. E olha só, qual é o maior livro da Bíblia? Alguns de vocês já devem saber que é o livro dos Salmos, que tem 150 capítulos, 150 salmos. É o maior de todos eles. E nós temos 5 livros da Bíblia em um capítulo só. Ali, algum deles é quase que um bilhetinho. Então, se você disser assim, poxa, eu vou ler um livro da Bíblia completo, é só pegar Abdias que você lê com muita rapidez. Né? A carta de Filemon, segundo João, terceiro João e Judas são livros com apenas um capítulo, super, super pequenininho.
Uma outra curiosidade. Menor versículo. Olha só que interessante. Depende da tradução. Então, conforme o tradutor ele ali emprega as palavras para expressar o conteúdo, pode ter diferenças no tamanho do versículo. Então, aqui tem 5 exemplos de versículos bem curtinhos mesmo, né? Então, dependendo da tradução, um deles ali vai se encaixar com o menor de todos. E o maior de todos os versículos está no livro de Esther, que é o capítulo 8, versículo 9. E o maior capítulo de todos, o maior capítulo é o Salmo 119. Na Bíblia Ave Maria, ele é o Salmo 118. Então, nós vamos ver que existe ali uma numeração um pouquinho diferente nas Bíblias em relação aos Salmos. Mas é muito tranquilo, muito simples, porque normalmente as Bíblias já trazem as duas numerações. Para você saber se a sua numeração é a menor ou a maior, tem um macete. Vai no Salmo 22. O Salmo 22, o Senhor é o meu pastor. Né? Se esse aqui, se o 22 for o Senhor é meu pastor, o maior capítulo da sua Bíblia é o Salmo 118. Ele é bem grandão. E o menor, coladinho nele, é o 117 ou 116, que são apenas algumas frases. Então, a Bíblia, ela é composta ali por inúmeros livros de diferentes gêneros literários, né? São algumas curiosidades sobre a palavra de Deus. E é importante a gente ter esse hábito de leitura. Eu não sei quantos de nós aí já leu a Bíblia inteira, né? Eu não sei se vocês quiserem responder no bate-papo. Olha, eu li o Novo Testamento, o Antigo Testamento. É bacana esse feedback de vocês, né? Esse retorno. Porque, infelizmente, não dá para levantar a mão ali. Mesmo que levante a mão, eu não consigo ver de todo mundo, né? Tá certo? Apesar que... Opa! Então, vamos lá. No geral, infelizmente, as pessoas têm pouco contato com a palavra de Deus, né? Talvez alguns apenas durante as celebrações, nas missas. Então, é importante que a gente tenha esse relacionamento com a palavra. O Papa Francisco, no livro chamado Amoris Laetitia, ele justamente está sendo convocado para que nós façamos ali toda uma leitura, um trabalho especial durante esse ano. Ele fala no capítulo 1º, que é dedicado à palavra de Deus, que a Bíblia ela precisa ser a nossa companheira de viagem, uma companheira de viagem durante todo o percurso da nossa vida aqui na Terra. Então, quer dizer que a Bíblia precisa estar conosco sempre, sempre. Mas a Bíblia, até ela chegar para nós, do jeitinho que nós temos ela, com capinha de plástico ou capinha com zíper, ela teve um caminho muito longo. Foram muitos séculos, séculos mesmo, ali até que ela chegasse ao formato que nós temos agora. Então, primeiro, a Bíblia, ela começou a ser escrita na pedra. Na pedra. Aqui o sistema está me entregando uma peça aqui, mas eu já vou colocar a visualização. Pronto, agora sim. Então, André, tem Oi. uma pergunta aqui para você. Quem faz a leitura diária faz a leitura da Bíblia? Olha que essa pergunta é muito boa e eu ia abordar esse tema bem no final do encontro de hoje, mas eu já vou me adiantar. A Bíblia, quem faz... Eu imagino que a pessoa que fez a pergunta esteja se referindo à liturgia diária. Quem acompanhar os anos A, B e C, que a igreja sugere, que se aplica durante a missa, na liturgia, vai ler as principais partes da Bíblia durante 3 anos. Então, tendo ali a primeira leitura, um pedacinho de um salmo, né? Nas celebrações especiais, aos domingos, tem a segunda leitura e o evangelho. Então, você vai ler as partes principais, não vai ler a Bíblia inteira, tá? Ela foi selecionada para que o fiel tenha acesso ali às partes principais da Bíblia. Isso depois do Concílio Vaticano II, que foi de 1952,
a 55. E, inclusive, a Bíblia, antes dessa data, ela só chegava às nossas mãos na versão em latim. Então, imaginam só, né? Pouquíssimas pessoas acabavam tendo acesso ali à leitura da Bíblia. Tá certo? Então, vamos lá. Eu estou sofrendo aqui, que eu clico no mouse e ele me cai. Mas já corrigi, ó. Tudo para ter esse detalhe de novidades, né? Só uma questãozinha. Talvez a minha imagem de rosto ela esteja atrapalhando aquilo que está escrito. Quem está usando o celular, dá para pegar aonde tem a minha imagem, a fotinha, e botar a mão e o dedo em cima da imagem e arrastar para o ladinho, que daí sai, acaba escapando ali, sai de cima do texto. Então, vamos lá. Então, agradeço a pergunta, né? Mas sigamos um pouquinho. Primeiro, a Bíblia, ela foi escrita em pedra, né? Na pedra mesmo, cavada, né? Pegava-se um pedacinho de pedra e iriam fazendo ali pequenas ranhuras que representavam ali um significado, né? É escrita cuneiforme, porque ia cunhando a pedra, né? E você acaba copiando uma pedra, esculpia uma pedra, copiava o texto e você tinha ali vários textos numa mesma pedra, né? Aliás, em pedras diferentes no mesmo texto. Então, imagina o trabalhão que não dava para passar uma mensagem, para guardar aquilo que você gostaria de dizer, né? Ali cavando, né? Nas pedras. Com um pouquinho de evolução, surgiu as tabuinhas de barro ou argila. Então, poderia-se ali cozer um pouquinho de argila, né, como se fosse um pequeno quadro negro. Provavelmente, Zacarias utilizou um pedaço, uma tabuinha dessa, de barro ou de argila, talvez madeira, né, não sei, para escrever aquilo a mensagem que ele precisava dizer depois que ele teve o contato com o anjo, né? Isso está escrito no Evangelho de Lucas. Então, eu vou pegar aqui para ilustrar. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, lá no versículo 63. Ele, pedindo uma tabuinha, escreveu nela as palavras: João é seu nome, porque ele tinha ficado mudo, e perguntaram qual seria o nome da criança, de João Batista, né? Então, usou uma tabuinha. Aqui, no caso, as primeiras, então, foram feitas de argila, ou mesmo de madeira, e com um pouco de evolução, né, aprenderam a fazê-la de cerâmica, daí acabava tendo uma durabilidade maior. Secas ao sol menos, né, mas quando eles aprenderam que secar ao forno, até hoje, né, a cerâmica precisa de ser submetida, né, a argila ser submetida a uma alta temperatura para que aumente a sua durabilidade. Aqui, propriamente, a madeira, né, utilizado muito. Olha só, tem até outro exemplo aqui, por Isaías, capítulo 30, versículo 8, por Abacuque, por Zacarias, que é o pai de João Batista, que eu mencionei, né? Então, a madeira ali como como se fosse uma pequena lousa, né? Um quadrinho negro que você utilizava ali um outro material, uma outra pedra, né? Como um pedaço de giz, um material calcário ali que pudesse traçar aquilo que está escrito e apagava novamente, né? A grande evolução foi o papiro, que eles é feito a partir das folhas de uma planta. Então, foi ali uma grande evolução, porque o papiro ele se assemelha, claro, de um modo todo rústico ao nosso papel. Então, ele foi usado pelo apóstolo João para escrever ali o livro do Apocalipse, em suas cartas, e continua sendo usado largamente no Egito até hoje. O papiro, ele é retirado de uma planta. Eu acho que eu devo ter essa imagem um pouco mais adiante ali. Ele lembra ali um pedacinho de quase que uma pequena cana, né, mas bem fininha. E daí eles vão preparando esse material vivo
né, vegetal, Não tem nada, até amor. chegamos no Parece papel. meio- Outra evolução foi o velino, o pergaminho e o couro. Mas, veja só, escrever em pele de animais já era algo mais caro, precisava ser melhor elaborado, o couro precisa ser curtido, raspado, polido. Então, ali, pelo aquilo que a história nos revela, foi usado pela primeira vez na cidade de Pérgamo, na Ásia, né? Utilizavam ali principalmente pele de ovelha e de cabras. Então, o couro, obviamente, que tem toda ali uma durabilidade maior. E é interessante que o couro, por exemplo, ele poderia ser raspado. Você escreveu no couro, raspa-se aquilo que foi escrito e poderia se escrever outra coisa por cima. Então, assim, tem estudiosos que se dedicaram a estudar aquilo que está escrito nos pergaminhos, mas assim com muita vontade de saber o que estava escrito por baixo deles, que é uma tarefa assim muito mais árdua. Aqui temos alguns exemplos, olha só, olha a escrita cuneiforme. Então, é praticamente ali desenhos com algum que representavam significado para aquelas pessoas, né? Então, justamente eram ali raspando a, a pedra, a argila, né? Para se poder chegar naquilo que eles gostariam de dizer. E foi criado pelos sumérios por volta de 3.500 anos antes de Cristo. As tabuinhas de argila. Vejam só, aqui pouco conteúdo, mas nas tabuinhas de argila era possível organizar melhor a escrita, né? Já que você conseguia ali passar mais textos numa superfície menor. O papiro, veja só, né? O papiro é uma evolução. Lembra ali todo um papel rústico, quase que da cor de papel reciclado, né? E poderia ser enrolado, mais fácil de ser guardado, de ser transportado e muito mais leve do que a pedra, do que as tábuas. Olha só, a planta que origina, né, o papiro tem o nome científico Cyperus papyrus, né? E foi o grande precursor do papel. A escrita em couro, um pedacinho de couro com a escrita. Aqui temos um pedaço de pergaminho, né? O pergaminho é um pedaço de pele de animal. Não, eu vi uma reportagem ontem no jornal que foi encontrado ali fragmentos de papiro de trechos da Sagrada Escritura. Agora, há poucos dias, né? Foram encontrados. Então, assim, mas eles são pedacinhos assim, pequenininhos, estão quase ali dissolvendo. Então, aquilo que foi escrito no couro se conserva, né? Conserva-se um pouco melhor. O velino, esse velino já é um couro mais trabalhado, digamos que é um couro mais chique, mais caro, né? Melhor. Então, usado normalmente ali de pele de bezerro, de cordeiros. Então, era usado ali por reis, por pessoas importantes, né? Para ter acesso a qualquer material de escrita naquela época, já era muito difícil. E um material de qualidade dessa, então, muito mais, né? Aqui uma Bíblia antiga escrita em velino. Então, obviamente, não é a Bíblia completa como nós a temos agora. São trechos da Sagrada Escritura, né, que foram escritas no couro, né, e conseguiu aqui chegar para nós com melhor qualidade. Temos um pergaminho que era todo enrolado. O pergaminho é interessante que começava a se ler, você ia desenrolando o pergaminho conforme ele ia sendo lido. Então você lia um pouquinho, guardava. Ele era mais fácil, né? Fácil de se marcar a página. Você só desenrolava aquele trecho que você queria ler. E sobre o pergaminho, é quando Jesus se revela na sinagoga, que ele diz que se cumpriu a profecia de Isaías, que Deus iria enviar um Messias. Ele chegou na sinagoga e foi-lhe dado o texto de Isaías. Então, provavelmente, este pergaminho ficava enroladinho dentro de um buraquinho na parede e tinha uma pessoa responsável por retirar o texto que iria ser lido naquela celebração, naquele encontro, e colocava ali aos cuidados do leitor. Então, tinha toda uma pessoa que era responsável para cuidar
para deixar ali enroladinho, bem guardado, bem protegido os textos da Sagrada Escritura, porque tinham ali muito respeito, sempre tiveram, o povo da Bíblia sempre teve muito respeito pela palavra de Deus. Aqui já temos um pedacinho também do texto já mais recente, né, um manuscrito do Novo Testamento, está escrito em grego, assim como a escrita hebraica, a grega, né, eles vão escrevendo ali tudo emendadinho, uma letrinha do lado da outra, para se aproveitar o máximo possível os espaços. Não havia espaço entre as palavras, nem vírgulas, nem pontos. Então, era para se aproveitar realmente aquilo, né, o material. Aqui é mais efeito de curiosidade, né? Temos aqui o idioma, né, o alfabeto, na verdade, hebraico. Então, ele é composto por 22 letras e mais 5 que são usadas no final da palavra, no final de frases ou de palavras, e tem toda ali também uma escrita rústica. Eles não tinham vogais. Depois, com muita evolução, é que eles foram colocando ali pontinhos sobre algumas letras para indicar aquilo que seria uma vogal, por exemplo. Então, é um idioma bem rústico. E as letras também representam números. Então, olha só que interessante. E, bem, aqui novamente a questão do alfabeto hebraico e aqui uma numeração, né, toda representando ali cada letra. E o grego? A gente vê o hebraico, né, e acha que o grego é difícil, né? A gente até brinca, né? Ah, você está falando grego? Mas, na verdade, o grego parece assim fácil quando comparado ao hebraico. Então, o alfabeto grego é composto de 24 letras, foi escrito num grego antigo, chamado Koiné, é o idioma ali de praticamente todo o Novo Testamento, né? Existe só uma discussãozinha se algumas partes teriam sido inicialmente escritas em aramaico, mas digamos ali que todo o Novo Testamento foi escrito em grego. E as letras até, muitas delas, inclusive até hoje, são semelhantes, né, na pronúncia ou mesmo na escrita ao nosso idioma, né? Veja só o tal, por exemplo, lá, ó, parece um T. O próprio A, né, o alfa, o beta. Então, são letras ali próxima da nossa linguagem. E detalhe para a primeira letra, né? Alfa e ômega. Primeira e última letra. É assim que Jesus se refere a si mesmo, né, no livro do Apocalipse, né? Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então, ali utilizando uma analogia, né, buscando por referência o idioma grego. Aqui nós temos uma transliteração, né? A letra ela tem toda a escrita dela original, mas depois a gente bota nomes ali como se fosse dar uma referência em português para poder traduzir melhor o texto. E tem já uma escrita assim mais evoluída, né? Já tem a letra maiúscula e a minúscula do lado. E a minúscula, ela, em alguns casos, tem bastante diferença da maiúscula, como é o caso da letra do nosso, digamos, do nosso H, né? A letra eta. Então, entre o maiúsculo e o minúsculo tem uma boa diferença. E aqui só algumas palavras escritas nesses idiomas, né? Yavé, né? Yavé é escrita através de um tetragrama. São apenas 4 letras. A palavra Yavé, ela já foi transliterada, ou seja, as letras do idioma original, elas foram passadas para o idioma, digamos, o português, o nosso idioma, né, a nossa linguagem, para o nosso alfabeto, para que a gente consiga entender melhor aquilo que está sendo escrito. Depois, embaixo, Yeshua, né? Yavé é Deus, Yeshua é Jesus, e temos ali uma frase escrita em grego. Em vermelho, ela foi transliterada, foi modificado o seu alfabeto para a nossa linguagem moderna, né? E diz assim, né? Ó Deus ágape, né?
o Deus de amor, né? Esse amor ágape, que é o amor infinito. Então vejam como é diferente para nós, né? Como é diferente. E, de fato, o grego parece ser muito mais fácil para nossa compreensão. E a Bíblia, como nós a conhecemos agora, veja só lá no século XV, por ali, é que a Bíblia, nós tínhamos a primeira Bíblia impressa. Então, ela precisou ser utilizado ali, os tipos, né? As letrinhas, todas elas aqui, ó, feitas, esculpidas, organizadas uma do ladinho da outra. Até a profissão, eu quando garoto, eu morei do lado de um jornal, eu vi ainda o trabalho do tipógrafo, que precisava organizar uma série de palavras para colocar o papel por cima, a tinta, para que a tinta ela fosse né, se impregnasse no papel e desse forma ao jornal antigo. Então precisava ter um trabalho muito maior. E naquela época, com ainda muito mais trabalho, porque para que tenha efeito a tinta sobre o papel, precisa ser prensado. E prensado de uma forma manual é mais delicado. Longo caminho até nós chegarmos na Bíblia que nós temos hoje, tá? Então, foi todo um percurso. Eu vi alguém aqui que respondeu que procura fazer a liturgia diária. Isso é ótimo, fantástico. Agora, é claro, né? Para nós, como eu disse, que nós estamos preparando todo o terreno para nós chegarmos ali na poder lançar as sementes, né? Nós estamos aprendendo a nadar para poder para nós nos aventurarmos em águas mais profundas. Aqui, é claro, é só uma brincadeirinha, né? Uma brincadeirinha dizendo, olha, a Bíblia não é a revista da Avon, para a gente só abrir ela quando for para fazer pedidos. E lembro que o bispo Dom Mauro, né, falecido bispo, ele uma vez ele nos disse, olha, não dá para pegar a Bíblia, isso acompanhando a pregação dele, e abrir ela aleatoriamente, achar, olha, vamos ver o que Deus vai falar para mim, né? Ele brincava assim, olha, a pessoa abriu e falou, nossa, vai lá e compra uma corda, né? Não sei se vocês já ouviram isso também. E depois abre de novo, não, não pode ser isso. Daí aparece lá justamente no Evangelho onde fala, olha, e se enforcou, né? Então ele fazia essa brincadeira. Mas é claro que a Bíblia não dá para ser aberta de qualquer jeito, porque, por exemplo, se você pegar os 9 primeiros capítulos do livro de Crônicas, é só genealogia. Quem é filho de quem é pai de quem. Então, assim, é bastante cansativo e para nós vai ser difícil tirar uma mensagem ali edificante, né? Uma mensagem que contribua para a nossa fé. Então, é claro que tem todo um significado para aqueles nomes estarem lá. Então, vou mostrar para vocês. Ó. Pega Crônicas. Opa! É só um nome atrás do outro. Mas aparecem nomes importantes. Começam com Adão. Vão para Noé. Antes de Adão, é interessante. Ó. Quem são os dois filhos de Adão e Eva? Você já sabe, né? Caim e Abel, né? Vocês sabem que eles teve um terceiro filho ou não? Lembram disso? Né? Então, Caim matou Abel. Então, Abel não teve descendência. Então, daí Adão e Eva tiveram mais um filho chamado Sete. Então, a descendência de Sete são as pessoas boazinhas. São as pessoas boas descenderam de Sete. E as pessoas que não são boazinhas foram descendentes, né, de Caim.
Então, a Bíblia é que ela traz toda essa... Já começa por Adão, depois fala Sete, vai para Noé, tem os filhos de Noé, né? Vai seguindo, fala Isaac, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, vai seguindo até Davi. Então, vai toda ali uma descendência, né? E olha só, são várias páginas que eu estou folheando, é só quem é pai de quem é filho de quem, até chegar aqui em Saul, e depois ele se segue dando uma importância principal para Davi. Então, seria ali como se fosse a árvore genealógica, né? Toda a humanidade, desde Adão até Davi. Então, é a história do povo, tem uma importância. Outra coisa, uma curiosidade também, olha. Se nós pegarmos o livro dos Salmos, eu vou folhear aqui, eu acho que é... Vou pegar o 53, que me vê a memória já mais rápido. Isso. Então, o Salmo 53, o Salmo 9 e o Salmo 13. Tá? Esses 3 salmos, na Bíblia Ave Maria, é o 52. Eles começam assim, dizendo: Deus não existe, não há Deus. Daí, lógico, claro, né? Daí tem que dar a vírgula e continuar o texto. Diz o insensato em seu coração. Então, isso está bem claro no Salmo 52, no Salmo 13. Então, lógico, o Salmo 13 começa um pouquinho diferente. Olha, diz o insensato em seu coração, não a Deus. Então, a ordem já está um pouquinho diferente. Então, é só para ilustrar que não dá para pegar a Bíblia e lê-la de qualquer jeito. Aproveitando que eu estou com a Bíblia na mão, eu não sei que Bíblia vocês têm em casa. Isso eu gostaria muito de saber. Se vocês pudessem me dizer qual Bíblia vocês têm em casa, pelo seguinte: nós temos ali toda uma orientação, uma recomendação do pároco para utilizarmos a tradução pastoral, né? E vocês já vão entender por quê, tá? Por que foi recomendado. Então, eu separei aqui algumas versões da Bíblia. Eu vou pegar o texto de Jeremias 17. Jeremias 17. O 18 é aquele texto bonito que fala sobre o vaso nas mãos do oleiro, né? Eu acho muito bonito esse texto, né? Esse texto que fala da argila, do barro na mão do oleiro, né? Como nós na mão de Deus. Eu já vi que tem pessoas dizendo que tem Ave Maria Pastoral, talvez sejam as mais utilizadas, né? A Ave Maria, ela ficou muito popular com o fortalecimento da renovação carismática. É comum que nos grupos da renovação carismática se use a Bíblia Ave Maria. Eu já vi aqui CNBB também, tá? Mas essa Bíblia, gente, ela é claro que estamos em tempos de dificuldades, né? Mas essa Bíblia, dependendo do tipo do sanduíche, você não consegue comprar pelo valor da Bíblia, tá? Ela está sendo vendida na Secretaria da Paróquia por R$ 18. Então, vale a pena o investimento para que tenha ali uma fonte até de pesquisa, de estudo a mais. Eu tenho, pelo menos, habitualmente, eu consulto 3 Bíblias, né? Mas agora tem uma quarta também. Então, é interessante. Mas eu vou falar do texto de Jeremias. Ó, muita gente colocando Ave Maria, pastoral, ó, bastante, tá bem dividido, né? Tá bem dividido ali. Então, veja só. O que eu acho muito bonito nesse Jeremias 17, eu comecei a falar para dar tempo de você, quem tem a Bíblia na mão, já alcance também. Eu acho muito bonito o versículo 7, que diz assim: Bendito o homem que deposita a confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Talvez outra tradução vai dizer assim: Bendito o homem que confia no Senhor, né? E olha só como é que é a minha Bíblia aqui, vou mostrar para vocês, bem pertinho da câmera. Dá para ver, né? Ó, tem setinha, tá grifada, tem
anotações a lápis. Não tem problema nenhum você escrever na Bíblia, viu? E essas marcações me ajudam a encontrar o texto. Mas eu queria aqui falar do versículo 5, tá? Que diz o seguinte, eu estou lendo aqui, eu vou ler primeiro a Ave Maria. Eu vou colocar em ordem de dificuldade. Eis o que diz o Senhor: maldito o homem que confia em outro homem, que da carne faz o seu apoio e cujo coração vive distante do Senhor. Assemelha-se ao cardo da charneca e nem percebe a chegada do bom tempo, habitando o solo calcinado do deserto, terra salobra em que ninguém reside. Poxa, cheguei no 6, não embaralhou um pouco? Quem tem a Bíblia Ave Maria em casa? Quem que é? Estou com algumas imagens de vocês aí. Embaralhou um pouquinho? Porque tem palavras difíceis, né? O que quer dizer cardo da charneca? Tem que pegar o dicionário, né? Olha só, o solo calcinado, terra salobra. Eu não vou dar a resposta ainda não. Nós vamos chegar na resposta com outra versão. Estou agora com a Bíblia Jerusalém. Tá? Então, eu vou direto ali para o 6, que é a parte que tem essas diferenças grandes aí, né? Então, Jeremias 17, 6. Ele é como cardo na estepe. Poxa, não durou muito, eu acho, não, né? Cardo da charneca e cardo na estepe. Não vê quando vem a felicidade. O bom tempo, olha só, usaram como felicidade. Habita os lugares secos do deserto. Opa, aqui está aclarando as coisas. Terra salgada. Opa, olha só, o salobra é a terra salgada, sem vida, né? Aquela terra morta, né? Pensem assim, às vezes num pântano onde a água não pode, que cheira mal, né? Então, terra salgada onde ninguém mora. Já ficou um pouquinho mais fácil, não ficou? Mas ainda está difícil. Vou pegar a versão CNBB. Essa aqui já é a tradução que é utilizada nos documentos da igreja. Aqui aparece Bíblia Sagrada, tá? Eu sei que para alguns parece óbvio, mas assim, uma vez me questionaram, poxa, a minha edição da Bíblia é a Bíblia Sagrada. Na verdade, está escrito na capa para ficar bonito, né? Porque toda a palavra de Deus é sagrada, né? Todas as Bíblias são sagradas. Então, é a edição, de fato, nesse caso aqui, é a CNBB. Olha só o que ela fala. Será como um arbusto no deserto. Então, o tal do cardo, né, é o arbusto. A charneca é o deserto, tá? Então, olha só, como arbusto no deserto, nunca verá chegar tempo bom, mas na secura do deserto há de morar, na terra salobra e inabitável. Então, a terra calcinada. Calcinada vem de cal, né? Quer dizer que aquela terra é árida, seca, né? Então, olha só como a Ave Maria trouxe palavras difíceis. A Ave Maria, no Novo Testamento, é mais a leitura é um pouco mais tranquila, mas no Antigo Testamento, principalmente nos livros proféticos, olha, tem muitas palavras difíceis, né? A minha é cheia de anotaçãozinha do dicionário. Então, eu peguei agora a pastoral. A pastoral, vamos lá, 17. Tem uma disposição diferente do texto, né? Mas olha só, o arbusto aqui, ela traduziu como árvore, não tem problema. É uma planta grande sozinha no meio do deserto. Será como a árvore solitária no deserto, que não chega a ver a chuva, habitará no deserto abrasador quente, né? Na terra salgada e inabitável. Então, qual que é a diferença das Bíblias? A linguagem, né? Então, ali vocês já puderam perceber que qual é a linguagem mais acessível. Tá? Então, e uma coisa interessante da Bíblia Pastoral que eu gostei, ela tem uma boa introdução para cada livro da Bíblia, que é interessante.
E tem mapas excelentes, são coloridos. Esses mapas aqui, quando nós falarmos da história do povo hebreu, vai ser muito importante, muito útil. Você também tem outros mapas na sua Bíblia. Na Ave Maria também são coloridos. Na CNBB é preto e branco, né? Mais difícil entender, compreender, né? Onde o povo passou. E tendo ali a localização, as divisões, é bacana, né? Eu gosto muito de mapas, né? Eu acho muito interessante, ajuda a gente nos localizar, né? A gente se localizar. Tem as viagens de Paulo. Bem, é bacana, né? Então acho que deu para ilustrar bastante qual é a diferença, né, sobre o conteúdo. O texto é o mesmo. O que muda ali são as notas de rodapé. Eu já expliquei isso no primeiro vídeo, né? Cada editora ela coloca um pouquinho da sua interpretação na Bíblia. Então, as notas de rodapé não foram escritas pelo autor sagrado. É algo muito mais moderno, né? E cada Bíblia ali tem um pouco mais de instrução, um pouco de menos instrução. A Ave Maria dessas 4 que eu disse é a que menos tem notas de rodapé. A que mais tem é a Jerusalém. Já chega em Gênesis, capítulo 1, é só... Ó, vou mostrar para vocês o tamanho das notas. Opa. Olha só, primeira página, Gênesis, chegou. Ó, texto bíblico mesmo, ó, só no comecinho aqui, ó. Ó, quanta nota. Tem muito mais nota do que texto bíblico. Tá certo? Então, claro que você, no seu dia a dia, né, qualquer uma delas que você faça a leitura vai ser a palavra de Deus. Mas nós temos ali uma opção, uma boa linguagem, principalmente para ser usada na leitura do Antigo Testamento, que é a edição pastoral, tá? E porque de fato você começa a ler, começam a aparecer palavras muito difíceis, a gente vai se cansando, vai ficando mais penoso, né? Torna-se um pouco mais a leitura ali, né? A gente acaba tendo mais sacrifícios. Vamos seguir um pouquinho mais então, falando sobre a leitura da Bíblia, né? Nós temos que ler a Bíblia. É possível estudar a Bíblia sem ler a Bíblia? É, né? Você assiste a aula, você vai saber um pouquinho do seu conteúdo, mas para você edificar, né, a fé, crescer espiritualmente, né, que essa palavra ali faça realmente a diferença na sua vida, ela precisa ser lida, vivida, meditada. Então é muito importante que nós leiamos a Bíblia. Então vamos lá, aqui o Mazzaropi, né? A gente vê o Mazzaropi e pensa que eu começo a pensar, poxa vida, eu tô ficando velho também, porque eu já cheguei a ver muito filme do Mazzaropi, viu? Olha só, a Bíblia, palavra de Deus. Então, toda a Bíblia, todo o texto é palavra de Deus. Só é possível amar o que conhecemos. Olha só que frase forte, né? Uma frase de Santo Agostinho. Então, para a gente amar aquilo que Deus tem para falar para nós, só se a gente ler a palavra de Deus, não tem outro caminho. E eu lembrei agora de uma pregação do Padre Léo. O Padre Léo, a gente tem um trabalho na pastoral familiar na igreja, na catedral, eu e minha esposa, e quase tudo que eu tinha medo de falar, eu falava, foi o Padre Léo que falou. Mas, na verdade, ele tinha falado mesmo, né? Então, eu pegava trechos daquilo que eu gostaria de transmitir também, mas me baseava naquilo que ele disse nas pregações. Mas aqui não é nada polêmico, não, né? Ele fala o seguinte, olha, para você saber o que Deus tem para te dizer, né? Tudo o que Deus quer falar para você, que ele tem para te dizer, está escrito aqui, ó, né? Então, quando a gente reza, a gente fala com Deus. Mas para nós ouvirmos o que Deus tem para falar para nós, é importante lermos a sua palavra. Tá? Então, nós precisamos nos relacionar com a Bíblia. Olha só, né? Já se alimentou hoje? E trazendo ali, olha que é uma imagem, né, do alimento, a palavra junto, e um trechinho de Lucas. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.
Essa frase aqui eu nunca mais esqueço dela, viu? E levo ela comigo para sempre, né? A fé para ser sã, sadia, né? E forte deve alimentar-se constantemente da palavra de Deus. A fé precisa estar alimentada pela palavra de Deus constantemente. Não é só de vez em quando, é sempre. E é claro, né, a gente se aproxima da palavra, precisa ter muito respeito. Normalmente, quando se estuda, a gente começa a ler os textos de forma livre, sem dizer, por exemplo, palavra da salvação, quando está lendo ali um trechinho do Novo Testamento, ou palavra de Deus, quando lê um trechinho do Antigo Testamento, porque nós estamos num ambiente de estudo, né? Mas quando você está ali no seu grupo, claro, na missa sempre vai ser dita, né? Essa a frase final. Mas também você pode dizer quando estiver no seu grupo de oração, de reflexão da palavra, né? Então, nós precisamos nos aproximar da palavra com muito respeito. E aqui é uma pequena oração de um monge chamado Isaac, de Nínive, olha, do século VII, então lá pelo ano 600 e alguma coisa, né? Ele escreveu essa pequena oração para antes de ler a Bíblia. Não se, olha, que ele explique, né? Ele vai explicando primeiro. Não se aproxime, portanto, das palavras da Escritura, cheias de mistério, sem oração. Diga a Deus: Senhor, faz-me perceber a força que deve ser aqui encontrada. Essa pequena oração, ela me acompanha todas as vezes que eu vou ler a Bíblia em casa. Então, acho uma oração curta, mas de fato ali muito contundente, muito forte, né? A gente perceber a força que precisa ser encontrada na palavra de Deus. Então, a Bíblia como alimento diário. Olha só, nós vamos ver que a igreja nos aconselha, nos exorta com insistência que nós leiamos a Bíblia. Então, a Sagrada Escritura é sustento para a alma, sustento para o nosso corpo. Assim como diariamente a gente consome alimentos, também diariamente a palavra de Deus deve ser um alimento para nós. E veja só que bonito, né? Alimento para o fiel, auxiliando-o a vencer as dificuldades da vida e ensinando o caminho que se deve trilhar para alcançar a salvação. Eu já escutei depoimentos muito bonitos de pessoas dizendo que com a palavra de Deus tiveram auxílio nas tentações, aquele momento da vida onde a leitura foi frequente, foi um momento onde as pessoas se sentiram mais força para superar as dificuldades, né, justamente por estarem ali acompanhando, lendo a Bíblia. Então, é muito importante. E às vezes alguém diz assim, poxa, mas o que eu li ontem, eu não lembro bem. O que eu li na semana passada, eu não sei muito bem o que foi, não consigo me recordar. Por isso que é importante ter esse contato frequente. Mas veja bem, você se lembra de tudo que você comeu na semana passada? No mês passado? A gente também não lembra, né, de tudo isso. Mas aquele alimento nos serviu de sustento para nós chegarmos até o dia de hoje. Então, da mesma forma, a palavra de Deus, ela precisa ali que nós tenhamos esse contato diário para que pouco a pouco a gente vá também nos nutrindo desse grande ensinamento. Então, aqui eu trouxe alguns trechinhos daquilo que o catecismo da igreja, o catecismo também é todo ali um resumo da nossa fé, daquilo que a gente acredita. É um documento muito importante. E ali tem os parágrafos que falam sobre a Sagrada Escritura, né? Eu destaquei algumas partes ali. Nos livros sagrados, com efeito, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro dos seus filhos a conversar com eles. Então, Deus vem falar para nós através da sua palavra. Olha só, a igreja exorta, aconselha com ardor, com insistência, que todo mundo aprenda a sublime ciência de Jesus Cristo na leitura frequente da Sagrada Escritura. E aqui ele cita uma frase forte, olha.
Ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Cristo. Então, veja como é importante a leitura da Bíblia. Mais um parágrafo, né? Aqui, esse parágrafo, ele cita o Salmo 118. Olha que versículo grande, ó, versículo 105. É justamente o maior capítulo, né? Maior capítulo da Bíblia, aonde diz: a vossa palavra é faro para os meus passos e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus nos ilumina, nos ilumina. E olha só que bonito, né? A igreja sempre venerou as divinas escrituras, tal como o próprio corpo do Senhor, a Eucaristia. Ambos alimentam e regem toda a vida cristã. E a própria Bíblia nos aconselha a ler a Bíblia. Olha só que bonito, né? E eu separei alguns trechos ali do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A palavra de Deus é útil para todas as situações da nossa vida. Tem conselho para tudo. E, é claro, também tem alguns exemplos daquilo que a gente não deve fazer, né? A gente também precisa aprender com os erros do passado para viver melhor o futuro e o presente. Então, olha só, Josué, né? Traze sempre na boca as palavras desse livro da lei. Medita o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Lucas. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. E Jesus, ele estava se referindo ao texto que está escrito no Deuteronômio 8:3. Então, Jesus está citando um trecho do Antigo Testamento. Segundo Timóteo, né? Então, aqui é bonito, porque tem toda um ensinamento, porque ele diz o seguinte, olha só: desde a infância conheces as Sagradas Escrituras e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Então, pela Bíblia, pela palavra de Deus, nós podemos sim estarmos mais fortes, mais capacitados para as boas obras. E o que me chama a atenção é logo o início, que diz assim: desde a infância. Se é desde a infância, provavelmente alguém da família já passou para ele os ensinamentos. Então, como é importante os pais, os avós, ajudarem nesse processo de catequização das crianças. É fundamental. Né? Aqui tem todo um elogio a Timóteo, porque desde pequenininho ele já conhecia as Escrituras. Comentei também já num outro vídeo, olha, não adianta chegar lá e ler a história de Davi, né, da Bíblia para a criança, que não vai dar certo. Então, para a criança, precisa ter material adaptado. Tá? Isso é facilmente encontrado nas livrarias católicas. E, por fim, ali um trechinho de Hebreus. Aqui tá dando ali a força para a palavra, né? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, penetrante, né? Mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. 2 gumes é aquela espada que corta dos 2 lados. Atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Né? A palavra toda ela penetrante, forte. E olha só, mas poxa, eu falei de leitura da Bíblia, elogiando a Bíblia, que gostoso, né? Que a leitura, para mim, é um prazer ler a Bíblia, né? Mesmo que tenha alguma dificuldade. E essa questão da dificuldade é o seguinte: de estudar, gente, estudar não é fácil mesmo, não. Gostoso. É claro que a gente estuda, quando a gente vai adquirindo conhecimento, vai se tornando gostoso, a gente vai amando. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. A gente não sofre muito mais por um parente próximo do que por um primo que você nunca viu na vida?
né? Eu sei que o exemplo talvez não seja o mais adequado, mas falando como ser humano, normalmente é assim, não é verdade? A gente sofre muito mais por quem está perto da gente, né? E estudar realmente exige ali esforço, sacrifício. Gostoso é tomar sorvete, comer chocolate, né? Isso é muito bom, né? E para quem não jantou, então, alguma hora dessa falar disso, né? Mas é claro que precisa o quê? Dedicação, empenho, precisa disciplina. Então, nós temos aí, eu coloquei 2 problemas, mas podia ser até 3. A falta de disciplina. Gente, eu vou contar um negócio para vocês. Eu vou me levantar, eu vou parar aqui o compartilhamento. Opa, parei. Eu vou me levantar e vou pegar um negocinho, só que eu vou desligar minha câmera, tá? Só um pouquinho. Já volto, tá? Estou aqui pertinho de vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo ainda. Eu quero falar sobre disciplina. Sobre disciplina. Então, é o seguinte. Opa! Já voltei. Pronto. No meu trabalho de graduação em teologia, eu sou advogado, então aqui vocês percebem que é um escritório, uma parte do escritório. Estou aqui dentro, porque em casa talvez as crianças iriam fazer bastante barulho, a gente teria menos tranquilidade. Mas meu trabalho de conclusão de curso de teologia é um livrinho que fala justamente da leitura da Bíblia à luz do capítulo 1 do Amoris Laetitia, que é o documento do Papa. E eu tenho aqui dentro uma tabelinha para você fazer a leitura da Bíblia completa durante um ano. Não é fácil não, viu? Tem que ter uma disciplina tremenda. Mas é claro que a tabelinha ela tem 3 colunas. Você pode fazer também a leitura completa em 3 anos, em 2. Não precisa ser num ano só. E eu vinha fazendo essa leitura, eu falei, eu tenho que dar testemunho, né? Poxa, você tem a tabela aqui, a tabela católica. Porque, às vezes, a gente acha essa tabelinha aqui só da Bíblia evangélica, que tem um conteúdo menor que o nosso. Então, eu falei, preciso dar testemunho. E eu comecei com muita disciplina, estudando outras coisas e tal, e lendo a Bíblia. Olha, dava em média 40, 50 minutos por dia, porque eu estava lendo ela e marcava cada palavra, grifando. Então, com aquela bem devagar mesmo, para procurar memorizar o máximo possível, utilizando esse método aqui. E daí aconteceu com a minha família uma situação desagradável. Nós fomos assaltados. E esse assalto mexeu com a gente. Eu parei de ler a Bíblia. Fiquei assim, acho que mais de 1 mês ou 2 sem ler a Bíblia. Eu fiquei assim, muito afetado. Então, teve um corte na minha disciplina, né? E a minha Bíblia, ela é toda surrada, judiada, vamos dizer assim, em algumas partes, né? Eu tenho até aqui um exemplo aqui no livro da sabedoria, que chegou, o pessoal, sabe aquela brincadeira que o pessoal fala, olha, lágrima, sangue, suor? Aqui foi suor. Olha só. Cheguei a arrancar um pedacinho da minha Bíblia. E foi tão interessante, mas tão interessante mesmo, que não prejudicou o texto, não tirou nadinha do texto, nem desse lado, nem do outro lado. Então, ela aqui serve para mim como um sinal de esforço, né? Para que a gente alcance o objetivo de compreender a palavra. O que eu quis dizer com isso? Que é muito duro a gente criar um bom hábito, uma rotina. E é muito, muito fácil a gente perder esse bom hábito. Então, um bom hábito é uma virtude, algo que é bom. Então, para construir as virtudes, a gente sofre muito, demora muito tempo. Mas para perder, um estalo. Então, quase que eu perdi essa virtude, né? E ia deixando o meu projeto de lado, indo esse método. Mas aqui eu vou sugerir para vocês alguns métodos para a leitura da Bíblia, né? Então, falando aqui de 2 probleminhas. A ausência do hábito de leitura e difícil compreensão de alguns trechos. Essa parte da compreensão, a gente pode
ter auxílio das próprias notas que a Bíblia traz, pode buscar, às vezes, algum aconselhamento com o padre, e é claro que agora, nesse momento, durante este ano, é muito importante que vocês tragam as suas dúvidas para que a gente possa ir esclarecendo, pouco a pouco, né, aquilo que vai surgindo de dúvidas. Mas a questão do hábito da leitura é algo muito recorrente. Quem lê manual das coisas, dos produtos que compra? Quem lê bula de remédio? Né? As cabecinhas que eu estou vendo aqui, todo mundo ficou bem paradinho. Né? Eu leio tudo, viu? Ah, ó, eu vi um dedinho levantado. Estou passando aqui as imagens, ó. Né? Então, infelizmente, nós temos ali um hábito de ler pouco. Gente, se você ler a Bíblia 15 minutos por dia, no final de um ano, olha lá, hein? Se você não lê ela inteira, vai estar muito próximo disso. Então, nós temos ali sugestões. Pronto. A liturgia diária, já falei sobre isso, né? Bem no comecinho, né, do nosso encontro. Então, o ano litúrgico é dividido em 3, A, B e C. Ele vai se repetindo, vai girando, é um ciclo. E você pode acompanhar esse trechinho da leitura. Claro, é possível acompanhar pelo celular, mas eu acho que pegar a Bíblia na mão, ter um relacionamento com a palavra é muito importante. Se você não tem outros meios, tudo bem, leia pelo celular, tá? Mas acho que ler a própria Bíblia é fundamental. E você pode comprar um livrinho ali que tem todas as leituras para o dia separadinho, bem bonitinho. E é um livrinho assim super barato, é R$ 1, né? R$ 1 ali, facinho, facinho de você acompanhar e você estará lendo as principais partes da Bíblia. Com certeza, não vai estar escrito lá Crônicas de 1 a 9, que é só genealogia, né? Que é algo mais cansativo. Mas vai estar lá toda, né, essa jornada do povo de Deus, o Deus que se revela ao seu povo, né, nos textos principais. Então, é uma forma de ler a Bíblia. Uma outra forma até mais curtinha, o evangelho diário. Falei, poxa, eu não tenho pique para ler liturgia completa. Então, eu vou ler um pedacinho do evangelho. E se você quiser ler um evangelho inteirinho, veja só. Quem já leu pelo menos um dos evangelhos completo? Eu passei aqui. Alguém já leu? Mãozinha levantada. Tem algumas mãozinhas levantadas. É que eu estou passando aqui, não passei todo mundo de uma vez. Mas tem gente que fica com a mãozinha baixada ainda. Então, um incentivo para, olha, eu vou ler ali essa boa nova de Jesus Cristo. Talvez ali um macete, né, uma dica, é começar por Marcos, porque é o menor dos 4. Tem só 16 capítulos, é uma linguagem boa de se ler, tranquila, importante, né? E se você pensa assim, poxa, se eu ler um capítulo por dia, na metade do mês eu li o evangelho inteiro, olha só que bonito. Não é um objetivo bacana, né? Ler o evangelho um capítulo por dia. Se você fala assim, não, eu quero começar a ler a Bíblia ali desde o começo, não é fácil não, viu? Digo para vocês. Começa em Gênesis, muito bonita a criação do mundo, Deus faz o paraíso, né? Bota o homem lá, mas o homem já escorrega, já começa a entrar a maldade, você ainda consegue relevar ali algumas coisas, né? O ser humano vai se mostrando ali a face negativa. O Papa Francisco, no Amoris Laetitia, ele até cita a seguinte expressão, fala que há ali um rastro de dor, né, de sofrimento e de sangue, e é verdade, né? E porque mostra justamente ali esse sofrimento, essa dor que o ser humano vai passando, a maldade, né? Não é aquilo que Deus quer para nós, mas infelizmente o homem ele precisa ali é, entender que Deus o criou para o amor, né? Então vai se seguindo dessa forma. Depois vai para o Êxodo entre Moisés, beleza, muito bonito, o povo, a caminhada do povo no deserto e tudo mais. Mas na hora que chega para falar de liturgia,
de como o santuário precisa ser construído, a metragem, as cortinas, os querubins que vão ficar na parede, os utensílios usados no culto, acaba tornando ali mais cansativa a leitura e tem chance da pessoa desistir. Então, tem que ter muita disciplina. Um capítulo por dia. Veja só, a Bíblia completa, ela tem 1.334 capítulos. Gente, se for lido um capítulo por dia, né, em menos de 3 anos, ó, um pouquinho mais de 3 anos e meio, é possível ler a Bíblia inteira. Isso daqui demora, sei lá, 15 minutos. Tem capítulos maiores, mas tem capítulos menores. Mas, em média, que seja 15, 20 minutos por dia. É pouquinho. Dá para ser lido. Então, a gente pode ter esse objetivo na vida. Poxa, ler a Bíblia inteira pelo menos uma vez. Né? Eu acho fantástico. Está escrito para ser lido. E depois, é claro que você pode ler quantas vezes você desejar aquelas passagens que você mais gostou. Os Salmos, talvez. Eclesiástico é muito bonito. Eclesiastes. Eu gosto do livro de Jó. Né? Gênesis eu gosto bastante, no Antigo Testamento. Provérbios é bacana. Então, assim, você pode repetir. O Novo Testamento, com certeza, ele merece e precisa ser lido várias vezes, né? Porque tem ali conselhos, ensinamentos que são úteis para a vida toda. Então, não é difícil, mas precisa ter disciplina para alcançar esse objetivo. Então, olha só, nenhum desses métodos, né, como sugestão, tomam mais do que 15 minutos por dia, né? 15, 20 que seja, mais devagar. E se você ter a tradução com uma linguagem mais atual, vai ser mais prazeroso, menos cansativa a leitura da Bíblia. E olha só o poder da palavra, né? Aqui uma citação de Isaías, que diz que tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não volvem sem ter regado a terra, sem a terra ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão e semear o pão a comer, assim acontece com a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Tem um cântico bem bonito, né? Que normalmente nós utilizamos ele para aclamar a palavra na missa, que é toda inspirada nesse texto, né? Eu não vou cantar para não estragar, né? Mas vocês sabem, né? Tal como a chuva que lava, como a chuva que lava, né? Bem, vou ficar por aqui, tá? Mas é muito bonito esse trecho da Bíblia. E aqui, novamente, algumas frases fortes, né? Para incentivar a nossa leitura. Novamente, a frase do Papa Francisco, que eu acho ela importantíssima, né? A fé, para ser sã e forte, deve alimentar-se constantemente da palavra de Deus. Um trechinho da carta aos Efésios, que fala da armadura dos cristãos. Então, quando você quiser ver a armadura do cristão, é lá em Efésios 6. E sobre a palavra, Paulo fala o seguinte, olha: tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada, a arma, né? Que é a palavra de Deus. Ler a Sagrada Escritura significa pedir o conselho de Cristo. Aqui já é São Francisco de Assis dizendo para nós. E é claro, né? Alimente-se diariamente da palavra de Deus. Né? E aquela frase forte que eu disse, né? Que o catecismo cita, que desconhecer a Sagrada Escritura é desconhecer o próprio Cristo, é de São Jerônimo. São Jerônimo foi quem traduziu a Bíblia, né, para o latim. Ele traduziu a Bíblia para o latim. Então, ele pegou os textos que estavam em grego, o Antigo Testamento lá em hebraico, talvez um outro livro em grego do Antigo Testamento também, mas ele traduziu para o latim. Então, olha como é importante e forte essa frase. Então, é importante que nós conheçamos as Escrituras para conhecer o próprio Cristo. Aqui também um documento da Igreja do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum, a Palavra de Deus.
Então, todo um documento escrito no Concílio Vaticano II para falar da palavra de Deus, né? E fala, olha, debruce-se gostosamente sobre a Sagrada Escritura. Olha que exemplo bonito, né? A gente se debruçar, né, sobre a Sagrada Escritura. E ele diz o seguinte, olha só, em destaque. Lembre-se, porém, que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração, para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem, porque a ele falamos quando rezamos e a ele ouvimos quando lemos os seus divinos oráculos. Mais uma frasezinha de um santo, digamos, mais contemporâneo a nós, né? É o Padre Pio, que diz que seja perseverante nas orações e nas santas leituras. Não só rezar, mas ler também a palavra de Deus. Então aqui fica a Bíblia, né, como o alimento diário para nós. Opa. Então é isso. Nesse primeiro encontro, esse grande momento nosso aí é justamente para tentar incentivar a leitura, né? Eu tô com a minha tela aberta. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, maravilha. Eu estou vendo quase todos vocês. Ah, olha só. Agora sim. Eu estou vendo praticamente todos vocês. E para ver que é verdade, ó, eu sei que o Ademir está com a camiseta vermelha. Tem um casalzinho junto ali, ó, Marcelo Barroso. Só não sei o nome Ah, a pessoa está abrindo a câmera agora, né? Muito bem, bacana. Lucenir. Lucenir. Isso. Bacana. Lá no encontro de noivos, quando a gente vê um casal, a gente fala assim, a fofa, né? Quer abraçar. Vocês dois aí, ó, são os únicos que podem abraçar. Vocês podiam dar um abraço em nome de todos nós, né? Que a gente não pode se abraçar, né? Aí, que gostoso. Aí, né? Sintamos-nos todos nós abraçados. Eu vou chegar em casa. Ah, tem outro casal aqui, ó. Laila e José. É casal? É casado? Não. É parente? É pai e filha. Ah, sim. A gente, né? Ah, tá certo. E pode dar uma fofa também, se quiser, né? Tá bom? Tá juntinho ali, né? Tá certo. Então, esse momento justamente seria para incentivar a leitura. Como eu tenho o rostinho de vocês, eu vou fazer uma perguntinha. Quem já leu todo o Novo Testamento? Fica com a mãozinha para cima, assim. Eu vi só 2, 3. Ah, o seu José tá firme lá, ó. 4. Poucas mãos. Poucas mãos. Então, realmente, o hábito da leitura ainda nos é algo que precisa ser desenvolvido. E é interessante, gente, que às vezes o pessoal pega, vou pegar aqui um livro de direito. Eu não vou pegar o que está mais próximo de mim para mostrar, mas tem maiores que esse aqui, né? Então, olha só. Então, às vezes o pessoal lê um livrão desse tamanho aqui, ou outros, um romance, uma história, lá do Senhor dos Anéis, ou às vezes é uma história aí que não acrescenta nada para a nossa fé. São João Bosco dizia assim, nossa, tem tanto livro bom, tem tanta literatura boa, que você, na sua vida inteira, não vai ser capaz de ler, para que perder tempo com aquilo que não edifica a fé? Né? Estou me referindo, claro, a leituras assim que às vezes contribuem negativamente para nós, né? Um conteúdo, digamos, conteúdo ruim. Então, para a gente não perder tempo com isso, né? Então, de fato, a leitura da Bíblia ainda é um mistério para muita gente. Então, nós precisamos conhecer essa palavra para poder amar mais. Amar quem? O nosso Criador, que se comunica conosco através da Bíblia, da palavra de Deus. Então, eu gostaria de lançar esse desafio, essa semente. De que forma que, a partir de hoje, você que já lê a Bíblia com frequência, né, vai continuar essa leitura ou vai implementá-la, e você que ainda não tem esse hábito, vai começar a ter. Então, tem várias formas, né? Eu até tenho uma sugestão que é do padre Jonas Abib, que ele dá uma sugestão para você ler em ordem os livros da Bíblia. Mas, é claro, não na ordem como está na Bíblia, mas ele começa ali pelo Novo Testamento. E eu tenho essa mensagem eu tenho em algum lugar escrito,
e eu consigo compartilhar também como sugestão. Então, é importante que, nesse primeiro momento, a gente faça ali a leitura da forma, né, que a gente pode, um pouquinho por dia, um pouquinho de cada vez, para a gente se fortalecendo aí na palavra de Deus. Tá certo? Não sei se tem alguma dúvida. Hoje o tema é ainda esse tema de incentivo. No próximo encontro, ao que tudo indica, vai ser online ainda, pela situação que nós estamos vivendo, né? Eu já vou entrar nas diferentes formas ali de interpretar a palavra de Deus e também nos gêneros literários. Então, vai ser bem bacana. Se nós tivermos tempo, já vamos começar com a breve história do povo de Israel. Vamos fazer aí todo um percurso, né? Falando ali desde a origem do mundo até chegar em Jesus, né? Porque a palavra do Novo Testamento, depois vai vir um outro professor, provavelmente é a professora Janete, que vai trabalhar esse tema. Então, gostaria também de pedir para vocês, se nós não começarmos esse tema da breve história do povo de Israel na próxima aula, na terceira aula nós vamos trabalhar esse tema. Então, que vocês lessem também Gênesis de 1 a 11. Gênesis de 1 a 11, que fala desde a criação do homem, de Deus que criou tudo do nada, né? Fala da Caim e Abel, do dilúvio, fala da Torre de Babel, né? E depois, no capítulo 12, começa a falar dos patriarcas, de Abraão. Então, esse capítulo de 1 a 11, ele é comum que nós, ao lermos, tenhamos assim, algumas dúvidas. Tragam as dúvidas, anotem ela no papelzinho, né? Para a gente conversar sobre ele. Então, eu acredito que a gente vai conseguir já poder tratar desse tema no próximo encontro. Tá bom? E por hoje seria isso. Tá? Vou voltar aqui com a imagem. Voltei com a imagem de vocês. Tá certo? Então, o conteúdo vai ficar gravado. Eu percebi que muitas pessoas, acredito que, acho que a maioria ainda não vai acompanhar o tema ao vivo, vai acompanhar pela gravação. Mas isso é uma medida necessária, infelizmente, para esse tempo que nós estamos vivendo. E ainda bem que isso é possível. Ainda bem que nós temos essa ferramenta. Né? Imagina só a gente ficar totalmente isolado. O que a gente ia fazer? Né? Mandar cartinha? Né? Não sei. Ia ficar difícil. Tá bom? Então, por hoje, o conteúdo é este. O próximo, nós vamos cada vez mais mergulhando em águas profundas, viu? Eu estou preparando o terreno, adubando a terra para a gente chegar, né, a lançar sementes aí nos próximos encontros. Boa noite, pessoal. Então, eu quero deixar aqui ao vivo falando para vocês que teve muita gente que não conseguiu acompanhar aqui, mas nós vamos fazer um vídeo explicativo amanhã com todos os passos para entrar no Zoom. E pedimos desculpa por o transtorno de alguns não ter conseguido entrar, tá bom? Vamos encerrar a noite de hoje. Beijo para vocês. A gente se vê na próxima quinta-feira, né? É quinta, né? Com vocês. Hoje é quinta-feira. Tá bom, gente? Um beijo. Até mais. Então, boa noite. Aproveita esse resto. Leiam a Bíblia. Quem tem alguém para afofar, afofa. Iraci está com o filho do lado, eu acho. Né? Dá um abraço aí quem está na sua casa, tá bom? E leia a palavra de Deus. Um grande abraço para todos e nos vemos na próxima quinta. Até mais. Boa noite. Até quinta. Tchau, tchau. Obrigada.